29 Tirania de Aço capítulo 491. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Bom, esse vídeo foi patrocinado por Nuble sublinhado no caso eu mesmo. O príncipe João da Polônia olhou para a distância onde as forças austro-boêmias haviam se reunido, como uma força altamente móvel e relativamente moderna. Os austríacos geralmente não enfrentavam seus inimigos com toda a força expedicionária. Em vez disso, eles utilizaram unidades menores espalhadas por faixas mais significativas de território. No máximo, uma divisão estava à distância através dos campos. Ainda assim, eram 25.000 homens, todos armados com rifles de agulha, revólveres e canhões de culatra. Uma força tão bem equipada desse tamanho era em si totalmente capaz de aniquilar qualquer exército que encontrasse. Imediatamente o príncipe polonês fez o sinal da cruz e começou a recitar suas orações. Hoje era o dia de sua morte, e ele sabia disso. No entanto, as ordens de seu pai eram absolutas e sua honra como católico estava em jogo. Assim, ele abaixou a viseira de seu bacinete e tirou a espada da bainha enquanto ousadamente dava ordens para atacar seu séquito de cavaleiros fortemente blindados. Cobrar. Ao dar este decreto, o jovem príncipe quebrou as rédeas de seu corcel, enviando o poderoso cavalo de batalha colina abaixo em direção ao inimigo. Embora os austríacos estivessem totalmente cientes do exército polonês não muito longe, eles ainda não reagiram. Afinal, explodir tal exército em pedaços com nada além de artilharia tornou-se terrivelmente enfadonho depois de um tempo. Alguns dos soldados mais enlouquecidos pela batalha do exército austríaco queriam disparar seus rifles contra as linhas inimigas. Assim, eles não começariam a disparar os projéteis de artilharia contra a cavalaria inimiga até que estivessem perto da proximidade do perigo. Em vez disso, enquanto o exército de 10.000 cavaleiros descia da encosta da montanha, a infantaria austríaca reagia calmamente enquanto fixava suas baionetas e carregava seus cartuchos de papel nas câmaras de seus rifles. 10 pés se transformaram em 100 pés, 100 pés se transformaram em 1.000, e ainda assim a cavalaria continuou a atacar, com uma quantidade suficiente de infantaria correndo atrás deles. Se eles não pudessem fechar a lacuna a tempo, eles seriam de fato erradicados. Sua única esperança era ultrapassar a marca de 600 jardas para garantir que estivessem além do ponto em que os austríacos pudessem disparar sua artilharia com segurança. Depois de muita tentativa e erro, o exército polonês descobriu que a artilharia austríaca nunca disparava projéteis além de uma certa distância em relação à sua localização. Assim, eles planejaram as cargas rápidas de cavalaria para fechar os espaços antes que o exército pudesse ser obliterado. Infelizmente, eles estavam caminhando direto para uma linha de tiro de rifle de agulha, mas, novamente, eles não estavam muito cientes de quão rapidamente os austríacos podiam recarregar suas armas depois de disparar um tiro. O suor começou a escorrer pela testa de João quando ele começou a diminuir a distância. Mas ele não conseguia enxugá-lo, pois seu capacete ainda cobria todo o rosto. Assim, ele foi forçado a resistir enquanto se aproximava cada vez mais das linhas austríacas. Claro, uma vez que ele alcançou a marca de 800 jardas, o estrondo dos projéteis de artilharia disparando em seu local começou a ecoar no ar. O primeiro projétil o atingiu menos de 75 metros atrás dele. Ao fazê-lo, explodiu homens e cavalos em pedaços. Ele tolamente olhou para trás para ver o dano causado. Ao fazê-lo, sentiu uma vontade intensa de vomitar. Ele forçou a cabeça para frente e ergueu a espada no ar para evitar isso, gritando as palavras em sua língua nativa. Cobrar. No entanto, quanto mais perto ele chegava, mais projéteis de artilharia impactavam seu exército atrás dele. Uma barragem. 2 barragens, 3 barragens. Quando um minuto inteiro se passou, 10 barragens de toda a artilharia de uma brigada dispararam contra seu exército, infligindo massivas baixas. No entanto, ainda havia esperança. Ele estava perigosamente perto da linha que marcava a área protegida do fogo de artilharia. Depois de cruzar com segurança a linha mencionada, ele soltou um suspiro de alívio.
Porém, no momento seguinte, balas passaram voando por sua cabeça. Ele podia ouvi-los assobiar quando eles quase erraram seu corpo. Apesar disso, ele continuou a conduzir seu cavalo para a frente. A vitória ou a morte seria alcançada neste dia. Os soldados austríacos continuaram a disparar seus rifles de agulha contra a cavalaria que avançava, abatendo homens e cavalos. Guerreiros vestidos de ferro caíram no chão, esmagados por suas montarias ou já sem vida no momento em que atingiram o chão. No entanto, Yuan estava mais determinado do que nunca a alcançar as linhas inimigas. Quando finalmente estava a cerca de 30 metros do inimigo, sentiu uma dor lancinante no abdômen. Quando ele olhou para baixo, notou que o sangue havia começado a escorrer de sua armadura. Ele havia sido atingido. Como ele continuou a sangrar, a força começou a desaparecer de seu corpo. Mas ele ainda conseguiu avançar com seu cavalo. Se ele pudesse chegar à formação inimiga, talvez pudesse reivindicar a vida de pelo menos um dos inimigos. No entanto, quando ele estava a cerca de 5 metros de seu alvo, outra rajada foi disparada do fuzileiro austríaco. Desta vez, 3 balas entraram em seu torso e outras 5 tiraram a vida de seu cavalo. O corcel sem vida caiu no chão, jogando o jovem príncipe de costas. Evidentemente, uma bala atingiu sua coluna porque ele não conseguia mais sentir o uso de suas pernas. Em vez disso, quando a poeira baixou, ele notou seu corcel morto, a menos de 1 metro de distância dele. Amarrado à sela estava o coelho de pelúcia que sua irmãzinha lhe dera. Ao olhar em volta e testemunhar o tiroteio austríaco despedaçando seu exército, o único pensamento em sua mente era proteger o coelho de pelúcia chamado Caquiper. Com isso em mente, ele lutou, usando toda a força que restava em seus braços, para arrastar seu corpo quebrado para frente em direção a seu agora falecido corcel. A cada movimento, ele sentia a vida desaparecer de seu corpo, até que finalmente alcançou a cela, onde rapidamente puxou sua adaga para cortar o coelho de pelúcia. Depois de fazer isso, ele o apertou contra o peito sangrento, onde começou a lutar para respirar. O coelho branco de pelúcia ficou manchado com seu sangue enquanto o jovem príncipe da Polônia perdia lentamente a consciência. O pensamento final em sua mente foi o arrependimento que sentiu por não ser capaz de cumprir sua promessa para sua querida irmãzinha. Depois de refletir sobre isso, a vida desapareceu dos olhos de Yuan quando Ricardo observou esse comportamento curioso. Ele fez o seu caminho através das fileiras de seus soldados antes de olhar para o príncipe morto e o agora coelho carmesim em suas mãos. O veterano marechal de campo imediatamente se abaixou e puxou o capacete da cabeça do príncipe para revelar seu belo rosto e a expressão perturbada que havia nele. O menino havia morrido de luto e Ricardo suspeitava que o coelho fosse pelo menos parcialmente responsável. Com isso em mente, ele arrancou o brinquedo das mãos frias e mortas do príncipe e começou a inspecioná-lo. Quando os soldados sob seu comando testemunharam seu marechal de campo inspecionando um coelho de pelúcia em um campo de batalha ativo, eles imediatamente correram para o lado dele para protegê-lo. Um dos homens comentou sobre esta situação. "O que é, senhor?" Ricardo desviou o olhar do príncipe morto e do brinquedo que ele lutou tão desesperadamente para proteger enquanto expressava seus pensamentos. "Curioso, não é?" Com seu último suspiro, esse garoto lutou para proteger um brinquedo. Por que ele traria uma coisa dessas para o campo de batalha? Ricardo reconheceu o tabardo que o príncipe usava, significando-o como um membro da família real da Polônia. Com isso em mente, uma expressão amarga apareceu em seus lábios quando ele agarrou o brinquedo e enfiou em sua bolsa. Depois de fazer isso, ele olhou para longe em direção a Varsóvia antes de fazer um comentário final. "Termine esta batalha rapidamente. Parece que a princesa polonesa perdeu seu brinquedo favorito. Pretendo devolvê-lo a ela." Os soldados austríacos imediatamente saudaram seu marechal de campo ao ouvir isso antes de voltar para a linha de frente. Não demorou muito para o exército austríaco bem treinado e abastecido limpar os restos do exército polonês depois desse ponto. Em 1 hora, o inimigo estava morto, havia derrotado ou foi feito prisioneiro. Quanto ao cadáver do príncipe polonês, foi enterrado em vala comum ao lado de todos os falecidos do exército polonês.
Apenas os cadáveres austríacos voltariam para suas casas. Para os inimigos da Áustria, eles não tinham tal luxo. Terminada a batalha, Eckart mudou seu alvo para Varsóvia, onde o restante da família real polonesa estava escondido, longe das consequências de suas ações. Ao testemunhar o espetáculo da morte do príncipe, Eckart estava convencido agora mais do que nunca que ele precisaria falar pessoalmente com o rei polonês sobre suas escolhas na vida. Tirania de Aço capítulo 492. Dentro de um castelo mal iluminado estava sentado um homem baixo, mas corpulento. Este homem tinha uma longa barba castanha penteada com perfeição, seu cabelo estava igualmente longo e liso. O homem baixo estava vestido com trajes que seriam luxuosos para seu reino, mas quando comparado com a riqueza de seus vizinhos, do outro lado do Canal da Mancha era mais adequado ser usado por um mendigo do que por um rei. Os estandartes da casa de Lancaster foram orgulhosamente exibidos atrás de seu trono e, apesar disso, pareciam estar em um estado bastante desleixado. Parece que o pai Tempo não foi o mais generoso dos benfeitores da Casa Real da Inglaterra. Apesar da falta de riqueza, uma coisa permaneceu certa. O rei Laurence da Casa de Lancaster era um inimigo poderoso, alguém que fez seus colegas franceses sangrarem muito na última década, desde que assumiu o manto de rei da Inglaterra. No momento, duas criadas estavam sentadas em seu colo enquanto ele bebia de uma enorme taça que parecia ser feita de estanho. Em relevo neste copo estavam representações das lendas arturianas. Se o cálice fosse feito de ouro, seria uma peça requintada e, no entanto, apesar de suas proezas marciais e de suas campanhas bem-sucedidas contra os irlandeses, o rei Laurence não poderia comprar um dispositivo de bebida tão magnífico. Apesar de seus primeiros avanços na França e dos ducados rebeldes jurando lealdade a ele somente a ele, ele não estava exatamente de bom humor. Afinal, os franceses haviam empregado recentemente armas de fogo em número significativo, algo que ele não esperava que ocorresse após o sucesso de sua trama covarde. Ajoelhado diante do monarca inglês estava um homem vestido com trajes muito mais luxuosos. Este homem envelhecido e fraco foi amarrado com uma mordaça de pano e laços de corda. Ele não era outro senão o rei francês Gilles, que havia desaparecido da corte real em Paris semanas antes. Laurence, sempre um rufião, estalou os dedos e, ao fazê-lo, seus guardas imediatamente soltaram a restrição que impedia o monarca francês de falar. Gilles imediatamente respirou fundo, afinal, ele respirava pela boca e não estava acostumado a respirar pelo nariz. Depois de recuperar o fôlego, Gilles imediatamente lançou maldições sobre seu rival do outro lado do Canal da Mancha. Laurence, seu bastardo. Você me sequestrou da minha casa. O que você planeja fazer comigo, exatamente? O rei inglês imediatamente começou a cair na gargalhada ao se levantar abruptamente de seu assento. Ao fazê-lo, jogando as duas servas de lado, com sua taça de estanho na mão, ele se aproximou de seu inimigo principal e deu-lhe um tapa no rosto com as costas da mão. Depois de fazer isso, ele agarrou um longo cabelo grisalho de Gilles antes de pressionar a cabeça no chão de pedra fria. Inicialmente, eu tinha planejado executar você e dominar seu filho patético com minhas forças. No entanto, antes de fazer isso, estou curioso. Assim que você desaparecer e seu herdeiro assumir o controle, milhares de armas de fogo foram disparadas para o campo de batalha. Embora seus soldados não sejam exatamente os homens mais treinados e capazes, essas armas provaram ser um grande impedimento para meus exércitos. Isso me deixa pensando se você tinha essas armas escondidas. Por que você se recusou a usá-las? Gilles imediatamente cuspiu no chão à sua frente antes de castigar o rei inglês. Oh, aquele bastardo tolo! Eu sabia que deveria tê-lo criado melhor. Quero que você saiba, o reino da Áustria forneceu essas armas. No entanto, eu me recusei a usar suas armas vis no campo de batalha. Afinal, que idiota venderia sua alma para aquele diabo? Era evidente que Gilles se referia a Berengário quando usava tal terminologia. No entanto, isso apenas intrigou Laurence ainda mais. Afinal,
Ele ainda não havia revelado sua arma secreta. Depois de ouvir informações tão valiosas, ele liberou seu homólogo francês e o deixou lutando com suas amarras. Em uma gargalhada louca, Lawrence concluiu sobre o estado da guerra em andamento com a França. Quando Gilles olhou para ele como se estivesse louco, o rei inglês imediatamente assobiou. Ao fazê-lo, vários caixotes foram trazidos onde o conteúdo foi exposto para o rei francês ver. Várias centenas de armas de fogo caíram das caixas e no chão, o que surpreendeu Gilles. Embora essas armas de fogo não tivessem as marcas de prova do arsenal de Kufstein como as entregues na França, não havia dúvida de que foram fabricadas no Reino do Sul da Alemanha. Ao ver a confusão de Gilles, Lawrence explicou o que havia ocorrido ao rei francês como se ele tivesse descoberto uma grande conspiração. Há algum tempo, fui abordado por homens que se identificaram como embaixadores da União Ibérica, assim como os duques da Borgonha e da Aquitânia. Eles nos deram essas armas de fogo e estavam dispostos a vender mais para supostamente financiar sua guerra contra a Aliança Austro-Granada. Naturalmente, aceitei e comprei muitas dessas armas para minhas tropas. Até agora, tenho garantido que meus soldados sejam devidamente treinados nessas armas antes de enviá-los para o campo de batalha. Ao contrário de você, prefiro que meus soldados tenham um grau de disciplina apropriado para um exército adequado. Curiosamente, mesmo após o colapso da União Ibérica, os mesmos homens se aproximaram de mim mais uma vez com a intenção de vender. A essa altura, eles afirmavam ser representantes do Reino de Aragão. Assim, continuei comprando as armas. Nunca pensei até este momento que, durante todo o tempo em que estava comprando essas armas, o verdadeiro mentor por trás de sua entrega era o rei Berengar von Kufstein e sua máquina de guerra austríaca. Diga-me, Gilles, qual é o objetivo dele se aquele louco armar todos os lados deste conflito? Para ganhar o máximo de dinheiro possível conosco. Grande chance. Ninguém no mundo ocidental é mais rico do que o rei da Áustria. Então que outro propósito ele poderia ter ao nos armar com armas mais eficientes? Quais são exatamente os planos da Áustria para a França? Quando apresentado essas evidências, Gilles lutou para compreender a trama de Berengar. Como seu rival Lawrence, ele presumiu erroneamente que Berengar estava de olho na conquista do reino francês. Pois como eles poderiam perceber que Berengário mantinha uma vingança contra seu país com base nas queixas sofridas por seus ancestrais em outro mundo? Ao ver Gilles chegar a uma conclusão semelhante, Lawrence riu novamente enquanto desembainhava a espada do cinto. Depois de fazer isso, ele o ergueu acima do pescoço de Gilles enquanto provocava o homem. Console-se com o fato de que impedirei a conquista da França por Berengar em seu lugar. Ao ouvir isso, Gilles cuspiu no chão. Havia uma mancha de sangue em sua saliva quando ele fez isso. Com um sorriso no rosto, o rei francês aceitou seu destino. Vá em frente, me mate. Estarei morto em 6 meses, de qualquer maneira. Com isso dito, o rei inglês baixou sua espada, decapitando o rei da França. Um sorriso satisfeito estava na cabeça decepada de Gilles enquanto a vida instantaneamente desaparecia de seus olhos. Tendo finalmente matado seu rival, o rei inglês jogou sua espada ensanguentada para o lado e bebeu vinho em sua taça. Depois de fazer isso, ele voltou ao seu trono, onde gritou ordens para seus servos. Limpe essa bagunça e traga meu marechal. É hora de levarmos esta guerra a novas alturas. Agora é a hora de lançar nosso ataque. Pouco depois, os criados limparam o cadáver do rei francês e o chão de pedra ensanguentado. Ao fazê-lo, o marechal da Inglaterra se apresentou onde ele e seu monarca discutiram um novo plano de invasão. Eles logo marchariam sobre a França com toda a força que o reino da Inglaterra pudesse reunir, trazendo assim uma nova era de caos e sofrimento para o reino francês. Apesar de suas ousadas reivindicações de repelir a futura invasão de Berengar, Lawrence involuntariamente fez o jogo de Berengar. Sem Gilles mantendo o Reino Unido, os vários ducados da França logo iniciariam uma batalha real total pelo controle da coroa. Afinal, que homem foi tolo o suficiente para seguir as ordens do desgraçado príncipe Aubry?
Tirania de Aço capítulo 493. No centro de Kufstein encontra-se um teatro municipal, cuja construção foi recentemente concluída, e esta noite foi sua grande inauguração. Por causa disso, milhares de pessoas de toda a cidade se reuniram para testemunhar a obra-prima escrita e dirigida pela jovem alta rainha da Áustria. Quer fossem plebeus ou nobres, todos se reuniam para testemunhar a brilhante peça conduzida pelos talentosos atores e atrizes que viviam no Reino da Áustria. Para a inauguração da Casa do Teatro, Adela construiu uma peça baseada na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Esta foi uma batalha travada nos tempos antigos pelo Cherussi Schieftain-Hermann, também conhecido por seu nome romano Arminius, que liderou as tribos germânicas à vitória contra 3 legiões do poderoso Império Romano. Na vida anterior de Berengário, esta batalha foi usada como peça de propaganda por séculos, e ele pretendia usá-la também nesta linha do tempo. De pé no centro do palco estava um jovem atraente com longos cabelos loiros lisos e olhos azuis celestes. Ele estava vestido com as grossas roupas de lã do antigo povo germânico, com uma cota de malha lorica mata por cima. Este ator que desempenhou o papel de Arminius estava atualmente debruçado sobre uma fogueira no palco enquanto discutia o avanço romano na Floresta Negra com outros atores que representavam os vários chefes germânicos. Os romanos devem entrar na floresta amanhã. Outro ator que era um homem de meia idade zombou ao ouvir isso antes de responder com uma voz barulhenta. Você quer que lutemos contra as legiões de Roma? Você enlouqueceu, irmã? A máquina de guerra romana não é derrotada facilmente em batalha. O ator que interpretou Hermano agarrou outro ator pela capa e o sacudiu em um estado de frenesi enquanto ele contestava seu argumento com um discurso apaixonado. O que você quer que façamos? Deite-se e aceite os romanos como nossos mestres. Eles fariam de todos nós escravos. Você não morou em terras romanas, mas eu vivi como um deles. Prefiro morrer 1000 mortes do que permitir que uma polegada de solo alemão seja ocupada por nossos inimigos. Se você está com muito medo de lutar, então, por favor, você e seu povo são bem-vindos para ficar para trás como os covardes que são, mas eu prometo a você, antes do amanhecer no leste, terei regado essas florestas com o sangue dos romanos. Enquanto a peça continuava, Berengar e Adela assistiram de cima em sua cabine privada. O rei austríaco abriu um sorriso largo quando começou a sussurrar para sua esposa sobre a peça que ela havia escrito. Verdadeiramente, uma excelente demonstração de talento. Esta peça de teatro certamente inspirará nosso povo a trabalhar duro por um futuro melhor e a resistir à influência estrangeira sobre nossas terras. Devo dizer, Adela, você se superou desta vez. Em resposta às amáveis palavras de seu marido, Adela sorriu e agarrou seu braço dele enquanto descansava a cabeça em seu ombro. Era raro ela ter um tempo sozinha com o homem que amava. Berengário não apenas tinha várias esposas, mas também muitos filhos para cuidar e, frequentemente, Adela sentia que, apesar de sua posição como esposa principal, ela era negligenciada. Apesar disso, ele a acompanhou à noite de inauguração do Grand Theatre Hall que ela havia projetado, bem como a primeira de muitas peças que ela havia escrito. Foi de fato uma ocasião monumental para a alta rainha da Áustria. A peça continuou por algum tempo antes de ser declarado um intervalo e, com ele, Berengário e sua esposa se levantaram para esticar as pernas. Reunidos do lado de fora do salão do teatro estavam as milhares de pessoas que vieram assistir a noite de estreia da peça. Berengar estava vestido com seu traje real, enquanto Adela estava com um vestido de noite preto. Juntos, eles ficaram lado a lado enquanto vários membros da sociedade se aproximavam deles e discutiam o que pensavam da peça até então. É realmente incrível o que você criou aqui, Sua Majestade. Você tem muito futuro como dramaturgo. Essa mulher se dirigiu a Adela, que exibia um sorriso orgulhoso no rosto. Afinal, comparado a tudo que existia neste mundo medieval, o teatro austríaco era extremamente impressionante. Não apenas os cenários eram grandiosos, mas a atuação era excelente. Assistir a uma peça de teatro tão extravagante era um luxo que apenas o povo de Kufstein podia pagar atualmente. No entanto,
Adela planejava abrir salas de teatro em todo o reino, entre outras instituições, para aprimorar ainda mais a cultura austríaca. A nobre jovem rainha acenou com a cabeça e agradeceu ao aristocrata por suas amáveis palavras com um lindo sorriso em seus deliciosos lábios rosados. Estou feliz que você esteja gostando da peça até agora. No entanto, o melhor ainda está por vir. Então fique à vontade para comer e beber o suficiente de vinho e queijos finos. Quando o intervalo terminar, eu prometo a você, você ficará satisfeito com o que vem a seguir. Dito isso, Adela começou a receber mais convidados e, em pouco tempo, eles voltaram para seus lugares, onde a peça continuou. Berengar continuou a assistir com uma expressão ansiosa. Em pouco tempo, a cena principal da batalha ocorreu onde os guerreiros germânicos emboscaram e massacraram os legionários romanos. Quando a última águia caiu, a multidão explodiu em aplausos. Pouco tempo depois, chegou o fim da peça, onde o ator que representava o general romano Varus contemplava a devastação que havia sido causada em seu exército. Depois de ouvir os uivos dos guerreiros alemães se aproximando dele, o homem gordo, velho e careca que interpretava o personagem puxou seu gladius e caiu sobre ele, deixando para trás uma única frase: que homem poderia domar uma terra tão selvagem e implacável? Tendo cometido suicídio, o ator que interpreta Hermani e seus aliados germânicos encontraram o cadáver do general romano, onde começaram a cortar a cabeça de Varus, segurando-a no ar. O herói germânico proclamou corajosamente para todos ouvirem: que esta seja uma lição para aqueles que procuram impor sua vontade ao povo alemão. Nenhum estrangeiro jamais reivindicará o domínio sobre nossas terras, pois enquanto o sangue da Germânia correr em nossas veias, nunca nos submeteremos e nunca seja conquistado. Domine a Germânia. Depois de dizer isso, as cortinas foram fechadas e a multidão explodiu em aplausos estrondosos, levantando-se de seus assentos e aplaudindo com a frase final dita na peça: governa a Germânia. Quando Berengário testemunhou isso, um sorriso se desenhou em seus lábios. Adela fizera mais do que ele esperava dela. Ela invocou o espírito de luta que ele desejava que seu povo tivesse com uma única jogada. Assim, ele olhou com um olhar afetuoso para sua alta rainha e agarrou sua mão. Depois de fazer isso, ele a beijou nos lábios e sussurrou em seu ouvido. Foi realmente uma peça inspiradora de propaganda. Você se saiu bem. Estou ansioso por seu trabalho futuro. Ao ouvir os elogios do marido, Adela corou. Ela então voltou sua atenção para o palco onde os atores faziam suas reverências. Ela se esforçou muito na produção dessa peça, e ela saiu melhor do que ela imaginava. Terminada a peça, Berengário e Adela voltaram ao Palácio Real. Esta peça continuaria a ser apresentada no mês seguinte na cidade de Kufstein. Afinal, a sala do teatro não comportava tanta gente. A cada show, ele ganhava uma reputação ainda mais excelente, inspirando muitos austríacos a trabalhar duro pela glória da Áustria e pelo sonho de uma Alemanha unida. Adela começaria imediatamente a produzir mais peças, a maioria das quais atuou como peças de propaganda para idealizar a visão de Berengar de um império alemão unificado. A extravagância do teatro austríaco chamaria a atenção de nobres e mulheres ricos de todas as regiões de língua alemã que visitariam a Áustria para ver a peça. A cada peça, a importância da unificação alemã seria mais prevalente, abrindo caminho para que o povo não apenas da Áustria, mas das regiões alemãs como um todo, aceitasse os planos de Berengar para um único império alemão. Ao fazer isso, Adela garantiu-se nas boas graças de Berengar como uma de suas ferramentas mais essenciais para o desenvolvimento da cultura alemã à sua imagem. Talvez um dia ele a nomeasse ministra da propaganda, se ela tivesse um papel tão importante no governo. A jovem que sempre viveu à sombra de sua rival seria capaz de erguer a cabeça com orgulho ao dizer ao mundo: veja, eu sou tão útil quanto Linde. Claro, Berengário não tinha ideia de que o sucesso de Adela aumentaria ainda mais a rivalidade entre ela e sua segunda esposa. No entanto, tal coisa não era da sua conta, contanto que fosse conduzido com um certo grau de civilidade. Ele encorajaria essa competição mesquinha entre suas esposas.
Tirania de Aço capítulo 494. O rei da Áustria, de cabelos dourados e caolho, estava sentado em seu trono, olhando para o recém-chegado à sua corte com um sorriso malicioso no rosto. Embora tivesse estimado que esse resultado era inevitável, ele ainda não acreditava que aconteceria tão cedo. À medida que se espalhavam as notícias sobre as contínuas vitórias da Áustria contra a coalizão oriental e a destruição de Cracóvia, o medo e o pânico se espalharam pelos corações dos vizinhos da Áustria. Dieter, o duque da Baviera, há muito percebeu que um leão adormecido morava em suas fronteiras ao sul e tomou várias medidas para combatê-lo. Na verdade, no ano passado, ele havia optado pelo apaziguamento. Infelizmente para ele, o poder da Áustria continuou a crescer como uma águia voando alto e, portanto, surgiram dificuldades adicionais. Depois de testemunhar a totalidade da Alemanha Oriental, anexada pelo Estado do Sul, Dieter percebeu que qualquer tentativa de manter sua soberania era discutível. Assim, sem falar com seus aliados na Saxônia e Württemberg, ele viajou para Kufstein com um único propósito em mente. No momento, o outrora orgulhoso Duque da Baviera, que até agora lutou incansavelmente para ser coroado rei da Alemanha, estava ajoelhado diante do autoproclamado rei da Áustria. Sua Majestade, Rei Berengário, vim a Kufstein para declarar minha lealdade a você e submeter a mim mesmo e a de minhas terras à autoridade da coroa austríaca. Se você me tivesse como seu vassalo, seria uma honra servir você e sua dinastia para a perpetuidade. Berengar olhou para o velho duque da Baviera com um sorriso cruel gravado em suas feições imaculadas. Isso era exatamente o que ele queria. Com o apoio de Dieter, outras regiões alemãs seguiriam exemplo e jurariam fidelidade a ele nos próximos dias. Permitindo-se proclamar a formação da Confederação da Alemanha Oriental, ele elevaria esses duques ao status de reis e se proclamaria o líder dessa nova facção. Foi somente depois de ter unido a Alemanha sob as bandeiras da Áustria que o jovem rei pretendia declarar a formação do Império Alemão e coroar-se Kaiser. Tal coisa era o objetivo de Berengário. Dieter desempenhou um papel fundamental nessa visão e, portanto, Berengário ficou mais do que feliz em aceitar o homem que outrora fora um inimigo ferrenho a seu serviço. Dieter, eu aceito sua vassalagem e declaro a anexação do Ducado da Baviera ao Reino da Áustria. Você e sua dinastia podem presidir a terra de seus ancestrais, como fizeram por séculos. No entanto, as leis da Áustria doravante aplicam-se à Baviera e a todo o seu povo. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Dieter ao ouvir a misericórdia que o jovem rei da Áustria lhe dera. Depois de fazer isso, ele acenou com a cabeça 3 vezes antes de responder a Berengar. Obrigado, Majestade. Prometo ser um servo filial da coroa austríaca até o dia da minha morte. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e acenou com a cabeça. Ele então se levantou de seu trono e se aproximou do Duque da Baviera, onde colocou a mão em seu ombro. Certifique-se de que você faz. Venha, vamos festejar e desfrutar da união de nossos 2 reinos. Depois de dizer isso, Berengário partiu da sala do trono com o Duque da Baviera em sua perseguição. Por fim, eles chegaram à sala de jantar, onde Berengar instruiu um criado a trazer sua família para comer. Enquanto os 2 nobres esperavam a chegada da família real, mataram a sede com vinho generoso e conversaram sobre assuntos triviais. Linde foi a primeira entre as esposas de Berengário a chegar. Ela estava segurando sua filha mais nova, Isla, contra o peito, enquanto Hans e Helga seguiam ao lado. A jovem ruiva peituda sentou seus filhos primeiro, antes de tomar seu lugar ao lado de Berengar à sua esquerda. Berengar imediatamente apresentou sua segunda esposa a seu convidado, Dieter, que olhou maravilhado para a beleza da jovem mãe. Esta é minha segunda esposa, a rainha Linde von Kufstein. Ela é filha do falecido conde de Innsbruck-Lothar von Habsburg e o amor da minha vida. Linde imediatamente sorriu graciosamente para o Duque da Baviera e se apresentou. É um prazer finalmente conhecê-lo, Dieter. Fico feliz em saber que sua visita à Áustria desta vez é por motivos mais pacíficos. Naturalmente, como diretor da inteligência real austríaca,
Linde estava ciente do propósito de Dieter em visitar Kufstein no momento em que partiu de Munique. Dieter permaneceu em silêncio com uma expressão apaixonada desde o momento em que pôs os olhos em Linde pela primeira vez. Por fim, ele não pôde deixar de elogiar a aparência dela. Ouvi dizer que havia 3 belezas celestiais da Áustria, e devo dizer que você é muito mais bonita do que a filha do falecido Duque Wilmar von Habsburg, Agnes, que dizem ser a principal entre elas. Se eu soubesse que uma mulher tão angelical existisse na Áustria, eu teria reivindicado você em vez dela como a noiva do meu filho mais velho. Em resposta a essa afirmação, Linde riu de uma forma bastante sádica. Ao fazer isso, ela respondeu de uma maneira que o Duque não esperava. Duvido muito que, quando você eliminou a linha principal dos Habsburgos, eu já tivesse dedicado minha vida a Berengário, e ele nunca permitiria que você me tirasse dele. Um homem do seu calibre teria morrido tentando. Embora isso fosse um insulto direto ao prestígio de Dieter, que o feriu muito, ele sabia que não devia invocar a ira do rei Berengário, especialmente depois de ter acabado de jurar subserviência a ele e à sua dinastia. Berengar simplesmente recostou-se e bebeu seu vinho enquanto sua esposa lançava sua língua venenosa para seu mais novo vassalo. Em pouco tempo, Adela chegou com seus filhos a Tiracolo. Ela contemplou a cena estranha com um olhar curioso antes de se apresentar ao convidado de seu marido. Eu sou a Alta Rainha, Adela von Kufstein. É um prazer conhecê-la. E você é? Dieter levantou-se enquanto se curvava diante da Alta Rainha da Áustria, antes de se apresentar. Duque Dieter da Baviera, acabo de jurar lealdade a seu marido. Estou ansioso para trabalhar com você e sua família em breve. Adela acenou com a cabeça e sentou-se ao lado de Berengar à sua direita. Ao fazê-lo, notou a expressão no rosto de Dieter. Ele mal podia acreditar que Berengário tinha 2 dessas beldades ao seu lado. Ele compreendia Linde. Afinal, ela era uma das 3 beldades celestiais da Áustria, mas ele não sabia quem era essa jovem loira. Foi neste momento que ele se lembrou de algo importante e imediatamente pediu esclarecimentos sobre isso. Você não teria uma irmã chamada Ava, teria? Ao ouvir o nome de sua irmã mais velha, o sorriso de Adela virou de cabeça para baixo e ela olhou para o homem antes de acenar com a cabeça silenciosamente. Ao ver essa expressão estranha, Dieter ficou confuso, mas acabou sorrindo antes de elogiar a Alta Rainha da Áustria. Então isso faz sentido. Você é a irmã mais nova do 3º membro do lendário trio de belezas celestiais da Áustria. Quem diria que a irmã mais nova dela era tão bonita quanto ela? Eu sinto que você precisa atualizar suas fábulas e incluir o Alta Rainha como 4º membro deste grupo de elite. Adela apenas zombou em resposta a esses elogios e tomou um gole de vinho. Ela não tinha nenhum desejo de ser confundida com sua irmã mais velha em uma reputação baseada apenas na aparência. Pouco depois deste pequeno incidente, os outros membros da família de Berengário dirigiram-se ao refeitório, onde desfrutaram da refeição. Dieter ficou surpreso ao ver que Berengário havia colecionado tantas mulheres bonitas de diferentes partes do mundo e estava ficando com inveja. No entanto, um pensamento de repente passou por sua mente ao testemunhar isso. Se a Baviera agora fazia parte da Áustria e tinha que obedecer às suas leis, isso não significava que agora ele também poderia se casar com mais algumas mulheres bonitas. Assim, Berengar, sem saber, inspirou seu mais novo vassalo a trabalhar duro para obter um estilo de vida semelhante ao do rei austríaco. Talvez um de seus filhos ou netos pudesse até se casar com alguém da linhagem von Kufstein. Tal coisa certamente traria prestígio à casa von Wittelsbach. Afinal, estava ficando claro que Berengário realizaria feitos muito maiores nesta vida do que já havia feito. Assim, o Duque da Baviera tinha um novo objetivo de vida, ao sentar-se e jantar com seu novo rei. Quanto às ramificações da submissão da Baviera à coroa austríaca, a renúncia do Duque bávaro e sua reivindicação ao vago trono alemão permitiria à Casa von Luxemburgo afirmar que eles eram, de fato, os verdadeiros reis alemães. Império Alemão. Tirania de Aço capítulo 495 Duque Atman von Luxemburgo sentou-se em seu trono de poder na terra de seus ancestrais.
No momento, o jovem estava girando a rainha branca de seu jogo de xadrez em sua mão enquanto se preparava para fazer seu próximo movimento contra seu velho amigo e mentor. O homem sentado em frente ao jovem duque atendia pelo nome de Renaud de La Roche. Ele era francês de nascimento. No entanto, ele viajou para o coração de Luxemburgo e jurou seu serviço décadas atrás ao pai do jovem sentado à sua frente. Desde então, ele cuidou do bastardo de Luxemburgo como se fosse seu próprio filho, ensinando-lhe os caminhos da cavalaria e as táticas que um duque deve saber caso deseje ser vitorioso no campo de batalha. Ao longo dos anos, Artiman provou ser um guerreiro capaz e um líder astuto. Na verdade, foi por causa de suas ações que os filhos legítimos de seu pai tiveram uma morte prematura. Claro, nada disso jamais foi provado, e falar disso era calúnia. O que certamente resultaria na decapitação de quem proferiu tais palavras tolas. Apesar de seu intelecto natural e carisma, Artiman agora se encontrava em uma situação difícil. Ele não conseguia ver o jogo de seu mentor no tabuleiro de xadrez e estava a apenas um passo de ser detido. Depois de passar quase 5 minutos olhando para o tabuleiro, examinando todos os caminhos para a vitória, ele de repente percebeu que a Renaud o havia derrotado há muito tempo. Foi então que o jovem notou o sorriso cruel nos lábios do veterano cavaleiro enquanto ele se vangloriava da vitória. Embora tal visão sempre trouxesse o pior das emoções internas de Artiman, ele se acalmou respirando fundo e exalando antes de fazer a única coisa que um homem em sua posição poderia fazer: admitir a derrota. Você me superou mais uma vez, Renaud. Eu humildemente admito a derrota. O cavaleiro idoso caiu na gargalhada enquanto tomava um gole de sua garrafa de vinho. Ao fazer isso, ele olhou com carinho para sua carga antes de comentar sobre a situação. Você está melhorando, mas ainda está longe de derrotar esse velho cavaleiro. Antes que Artiman pudesse responder, um mensageiro entrou na sala e sussurrou algo em seu ouvido. Embora Renaud não pudesse ouvir o que o mensageiro disse a seu mestre, ele percebeu pela expressão excitada no rosto do jovem que algo bom havia acontecido. Apesar de sua ansiedade, Artiman permaneceu calmo ao dispensar o criado da sala depois de receber a mensagem completa. Nos deixe. O mensageiro não hesitou e imediatamente saiu da sala, deixando o mentor e seu aluno completamente sozinhos em silêncio. Artiman tomou um gole de sua bebida antes de limpar graciosamente o resíduo com um lenço. Feito isso, a Renaud quebrou o silêncio que existia entre os dois. Bem, não me deixe esperando. Em resposta a isso, Artiman sorriu antes de dar a boa notícia que havia recebido de seu servo. Didier desistiu de sua reivindicação ao trono. Não há mais ninguém para contestar minha reivindicação. Isso significa que sou o novo rei da Alemanha. Apesar das boas notícias, Renaud não reagiu com muita alegria. Em vez disso, coçou o queixo enquanto pensava no que lhe foi dito. Após alguns momentos de silêncio, o veterano Knight rapidamente perguntou por mais detalhes sobre o assunto. O que aconteceu exatamente? Não consigo imaginar que Didier passaria décadas de sua vida se preparando para esta guerra. Se envolveria em um impasse sangrento por 5 anos, levando seu reino à falência apenas para desistir no último momento. Artiman não hesitou em informar seu mentor sobre os detalhes do que havia acontecido na cidade de Kufstein. Não sei exatamente o que aconteceu, mas Didier se submeteu ao governo daquele pretendente Berengar von Kufstein, o autoproclamado rei da Áustria. Sem Didier, agora temos controle sobre a maior parte da Alemanha, além da Baviera e da Áustria. Enquanto a notícia alegrou Artiman, a Renaud foi muito mais cautelosa. Que tipo de homem era Berengar von Kufstein? Embora nunca tivesse conhecido o monarca austríaco, ele estava bem ciente das histórias que o envolviam. Então, novamente, era difícil decifrar o que era realidade e o que era propaganda. Ainda assim, não se podia negar que Berengário havia subido dos escalões mais baixos da nobreza para uma das figuras mais importantes do mundo ocidental. Tal feito foi raro em toda a história do mundo. Se Didier se submeteu a esse homem, isso significava que ele sabia algo sobre a Áustria que eles próprios não sabiam. Por causa de sua natureza cautelosa,
Renault suspirou pesadamente antes de falar os pensamentos que habitavam em sua mente. Ouso dizer que isso não é algo para comemorar. Você conhece tão bem quanto eu a propaganda que sai da Áustria hoje em dia. Cada faceta de sua sociedade está pregando a unificação da Alemanha sob um único império, governado pelo von dinastia Kufstein. Se Dieter se submeteu à autoridade daquele homem, significa que ele acredita que Berengar provavelmente terá sucesso nessa empreitada. Ao se declarar rei da Alemanha, você está atrapalhando a visão da Áustria de um império alemão unificado sob sua hegemonia. Você está se tornando o inimigo de um homem poderoso, alguém que provou ser invencível até agora. No momento em que Artiman ouviu essas palavras, sua expressão caiu significativamente. Justo quando pensava ter vencido a guerra, Renault teve que revelar que um inimigo ainda mais poderoso se interpunha entre ele e o título de rei dos alemães. Uma carranca apareceu no rosto do jovem enquanto ele pedia conselhos sobre como proceder. Renault, você sempre me aconselhou sobre o melhor caminho a seguir e nunca falhou comigo. Preciso que me diga como me livrar desse obstáculo monumental entre mim e meu lugar de direito como rei. O veterano cavaleiro francês relaxou em sua cadeira enquanto contemplava o caminho mais adequado para a vitória. Após vários minutos de pensamento silencioso, ele finalmente revelou o plano que havia planejado. Só um tolo enfrentaria a Áustria em uma batalha aberta. Na verdade, a chance de você vencer qualquer forma de confronto contra eles é praticamente inexistente. A Áustria tem o maior, mais bem equipado e mais bem treinado exército do mundo. Dona iminência na marinha deles. No entanto, isso não significa que eles não tenham pontos fracos. A maior fraqueza do reino da Áustria é que, até agora, eles confiaram inteiramente em seu rei para obter sua riqueza e poder. Sem Berengar, a Áustria não é nada. Nenhum de seus filhos tem idade suficiente para ocupar o trono, e nenhum homem no presente pode ocupar seu lugar e conduzi-los à glória. Artiman engoliu em seco enquanto engolia a saliva acumulada em sua boca. Depois de fazer isso, ele fez a pergunta que estava em sua mente. O que você está dizendo que eu deveria fazer? Ao ouvir isso, a expressão de Renault tornou-se grave. Ele se inclinou para perto de seu aluno com um olhar severo antes de revelar as palavras que ressoariam ao longo da história. É simples. Você deve matar Berengar von Kufstein. Artiman imediatamente zombou ao ouvir isso, antes de levantar as mãos em derrota. Matar Berengário? Se fosse tão simples, alguém já teria conseguido. A expressão de Renault afundou ainda mais ao ouvir os protestos de seu aluno. Eu nunca disse que seria fácil, mas esta é a única maneira de você alcançar seus objetivos na vida. Sem a orientação de Berengar, a Áustria cairá em ruínas. Com a morte do rei da Áustria, suas cadeiras lutarão até a morte para colocar seus filhos no trono, dividindo ainda mais o reino instável que ele construiu. Se você matar Berengar, você se tornará o rei da Alemanha. Eu prometo a você que, ao ouvir esse discurso, Artiman refletiu sobre isso por um longo tempo. Quase meia hora de silêncio se passou antes que o jovem concluísse o que precisava ser feito. Com um sorriso cruel no rosto, ele tomou um último gole de sua bebida antes de declarar corajosamente suas intenções. Muito bem. Se seu único caminho para a vitória, então devo segui-lo. Berengar von Kufstein deve morrer. Ao dizer isso, um entendimento tácito ocorreu no coração de Luxemburgo. Um plano de assassinato para eliminar o jovem rei da Áustria e derrotar seu reino foi arquitetado. Terríveis consequências para o mundo ocidental e o destino do povo alemão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.